Olá, caro concurseiro, seja bem-vindo ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu sou o professor Silas Ventura e leciono neste canal sobre legislação específica para concursos. E hoje nós iremos dar início à primeira aula para o concurso da Câmara de Camaçari, no estado da Bahia. Iremos iniciar com a Lei Orgânica do município de Camaçari, mas também eu quero lhe avisar que pretendemos trazer outras leis, outras aulas sobre outras leis que também vão cair nesse concurso. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai se inscrevendo, deixando seu like, seu comentário e compartilhando com um amigo. Ativa também o sininho da notificação para quando sair a próxima aula, você ser logo avisado, certo? Então vamos lá à primeira aula sobre a Lei Orgânica do município de Camaçari, na Bahia. Então vamos ao título 1, né, disposições preliminares, e ao artigo 1º. O artigo 1º desta lei orgânica vai dizer que o município de Camaçari, pessoa jurídica de direito público interno, integra a união indissolúvel da República Federativa do Brasil, dotado de autonomia política, administrativa, funcional e financeira, nos termos da Constituição do Estado da Bahia e da presente lei orgânica. Então, veja que aqui nesse primeiro artigo tem várias informações importantes que você deve observar a respeito da natureza do município de Camaçari, certo? Então, a primeira coisa que podemos observar aqui, eu coloquei aqui de forma mais esquematizada, é que as características do município de Camaçari, né, nesse artigo 1º. Primeira coisa que devemos observar é que a natureza jurídica do município é pessoa jurídica de direito público interno. Nós vamos explicar daqui a pouco o que são cada uma dessas expressões, desses termos. Para quem não entende, para quem nunca estudou direito, vai entender o que é pessoa jurídica de direito público interno. A princípio, essas são as três informações que você deve gravar, certo? Em segundo lugar, o município é formado por uma união indissolúvel da República Federativa do Brasil, certo? Ele faz parte dessa união indissolúvel da República Federativa do Brasil. Em terceiro lugar, ele possui autonomia. São três tipos aqui de autonomia, que é a autonomia política, administrativa e financeira. Eu não sei se eu esqueci de colocar aqui funcional, certo? Então, autonomia política, administrativa, funcional e financeira, ok? Então, a princípio, são essas três principais informações que estão aqui nesse artigo 1º. Agora, vamos tentar entender o que são cada uma dessas expressões que são muito usuais do âmbito do direito, né? De quem estuda direito e legislação. Em primeiro lugar, vamos ver o que significa pessoa jurídica de direito público interno, né? Que é a primeira informação que temos aí no artigo 1º das características do município de Camaçari. Então, primeiro, né, temos que entender que tem mais ou menos aqui três expressões em uma só, né? A primeira expressão é pessoa jurídica, certo? Pessoa jurídica. A segunda é pessoa jurídica de direito público. E a terceira é pessoa jurídica de direito público interno. Então, observe que são classificações dentro de outras classificações. Em primeiro momento, devemos ver o que é uma pessoa jurídica, né? Para deixar bem claro, para você entender de forma bem clara, uma pessoa jurídica, né, é nada mais, nada menos do que uma empresa. É o oposto de pessoa física, né? Nós, cidadãos, cada um de nós, eu, você, nós somos consideradas pela lei, pelo direito, pelo ordenamento jurídico, como pessoas físicas.
Já as empresas, né, elas são consideradas como pessoas jurídicas, ok? Gravou aí? Agora, vamos às classificações, né? Nós vemos que o Código Civil, apesar de se tratar de um assunto no âmbito administrativo ou do direito administrativo, é o Código Civil quem classifica as pessoas jurídicas. Então, nós vamos recorrer ao artigo 40 do Código Civil, onde ele vai dizer que as pessoas jurídicas são, aí ele classifica aqui, ó, de direito público, interno ou externo e de direito privado. Então, em primeiro momento, nós temos duas classificações: pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado, certo? Pessoas jurídicas de direito público, a gente vai ver quais são, e as de direito privado geralmente são as empresas privadas, ok? Sendo que as de direito público, elas são classificadas em direito público interno e direito público externo, ok? Aí temos mais aqui as classificações daquelas que são de direito público interno, que é o caso do município de Camaçari. Então, o artigo 41 do mesmo Código Civil de 2002 diz que são pessoas jurídicas de direito público interno. Aí vamos ter a União, os estados, o Distrito Federal, os territórios. E olha aqui, gente, inciso 3º do artigo 40 do Código Civil, os municípios. Nesse caso, é onde se encaixa o município de Camaçari. Então, por isso que são pessoas jurídicas de direito público interno. Interno aí dá a ideia daquele que está dentro. Dentro de quê? Dentro do território nacional. E externo vão ser aquelas que estão fora do território nacional, que são consideradas estrangeiras, ok? Então, por isso, são pessoas jurídicas de direito público externo. Vamos lá, agora, seguindo, né, eu acabei de explicar, as de interno são as de caráter nacional e as externas são as de estrangeiro, ok? Agora, o que significa união indissolúvel? União indissolúvel. União indissolúvel significa que os estados, o Distrito Federal, os municípios não podem se separar do todo. Ou seja, vamos criar uma hipótese aqui e dizer que o município de Camaçari, ele não pode querer se desmembrar do Brasil, por exemplo, sair do Brasil e formar um município, um território federal, ou então um estado, ou então uma nação, certo? Um país separado do Brasil ou da Bahia, por exemplo. Então, nesse caso, é isso que significa união indissolúvel, que não pode ser separada, dissolvida, né? Então, a federação é indissolúvel, o pacto federativo é indissolúvel. Se uma entidade federativa tentar forçar para se separar do todo, pode ocorrer uma intervenção federal prevista lá no artigo 34, inciso 1º da Constituição Federal, certo? Que é uma violação à forma de Estado, que é federação, certo? Então, não pode haver dissolução, né? Nesse caso, do município de Camaçari. Então, é uma das características. Agora, o município de Camaçari, ele também possui aquilo que nós vemos como autonomia. Autonomia política, administrativa e financeira, e também funcional, que eu havia esquecido também de colocar, certo? O que é autonomia? Autonomia vai ser quando a administração própria é a administração própria daquilo que lhe é próprio, ou seja, o próprio município tem a sua própria administração, ele administra aquilo que pertence a ele, seja em relação às finanças, aos orçamentos, aos bens, aquilo que estão dentro do seu território, tudo aquilo que diz respeito ou que pertença ao município é
relacionado, faz parte da autonomia municipal, certo? Então, nesse caso, a autonomia política, administrativa, financeira, e na administrativa nós vemos também a questão da legislação. Veja que o próprio município possui as suas próprias leis, o seu próprio prefeito, que é o principal chefe, né, no caso do poder executivo. Veja que eles próprios possuem a Câmara dos Vereadores, né, os seus próprios vereadores, representantes, as suas eleições municipais. Então, veja, tudo isso que eu estou citando são exemplos da autonomia municipal, certo? Seguindo aqui, nós vemos que deve-se ter o cuidado para não confundir autonomia com soberania, porque a soberania, em regra, só quem detém é ou a União, no caso, a União no âmbito federal, certo? Então, os municípios, né, vão ter apenas autonomia, mas que não se confunde com soberania, ok? Seguindo agora o artigo 2º da Lei Orgânica de Camaçari, vamos tratar sobre a sede e sobre a composição, né? Veja que a sede, como o próprio artigo diz, é na cidade que ele dá o nome, ou seja, qual é a sede do município de Camaçari? Em Camaçari, né? Na cidade de Camaçari, né? E é composto por vilas, distritos, povoados, situados, podendo ainda dividir-se em novos distritos, cuja criação dá-se-á por lei municipal. Então veja que há a possibilidade de dividir-se, né, em mais distritos. Todavia, é necessário que haja uma criação por lei municipal. Então preste atenção a essa informação. Outro dado importante, né, são a questão dos símbolos, né, que não tem nem tanto o que falar aqui, porque o artigo 3º ele traz aqui que são 3 os símbolos, né, a bandeira, o brasão e o hino, certo? Então, a bandeira do município de Camaçari, o brasão, né, que é aquela logo, e também essa logo que nós vemos aqui, né, no começo, certo? Essa logo aqui e o hino do município de Camaçari, tá certo? Então, esses três itens são os símbolos oficiais do município. Seguindo aqui, agora tratando sobre o título 2 da Lei Orgânica, sobre os princípios, direitos e garantias fundamentais, né? Então, vamos ver aqui os princípios fundamentais, alguns deles já são meio que uma repetição daquilo que está lá na Constituição Federal. Então, o artigo 4º vai dizer que o município de Camaçari, organizado dentro do Estado Social Democrático e Humanitário de Direito, preservará dentre todos os princípios e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal do Brasil. Então veja que ele já está dando a dica aqui, o legislador já está dizendo, olha, todos aqueles que estão previstos na Constituição Federal, nós já estamos adotando, já estamos aqui confirmando que nós iremos utilizar na nossa cidade, no nosso meio, né, social, certo? Então, além disso, ele vai repetindo aqui, na sua forma, com as suas próprias palavras, o primeiro princípio, que é a dignidade da pessoa humana, e ele soma aqui com os direitos dos cidadãos, certo? Dignidade da pessoa humana é também uma repetição de um dos incisos que está lá no artigo 1º da Constituição Federal. Mas o que vem a ser a dignidade da pessoa humana, certo? Veja que a dignidade da pessoa humana significa dizer que a União, o Estado, ou os Estados, no caso aqui, né, e os municípios devem proporcionar o mínimo de dignidade possível para os cidadãos sobreviverem, para a subsistência dos cidadãos, certo? Então, quando eu falo de dignidade da pessoa humana, eu estou falando do mínimo de
de subsistência possível para os cidadãos. Então, nesse caso, eu exemplifiquei aqui, certo? Duas coisas que têm a ver com que tratam da subsistência. Nós sabemos que ninguém consegue viver sem se alimentar, não é isso? Não consegue viver sem morar em algum lugar. E até alguns vivem, infelizmente. Mas a ideia é que ninguém consegue viver pelo menos sem comer, né? Então, para as pessoas de baixa renda, para as pessoas que não têm com o que se sustentar, para idosos, por exemplo, que não têm família, que não tem ninguém que lhe sustente, que cuide dele, e que pessoas que são deficientes, que não têm como trabalhar de forma alguma, é reservado, né, por exemplo, pelo Estado, né, pela Previdência Social, né, a questão do auxílio, do benefício chamado BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada, né? Isso que significa BPC, que é previsto na LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Mas nós temos outros mais usuais, né, no dia a dia, como os auxílios assistenciais, e aí se inclui o Bolsa Família, o antigo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, por exemplo, que dá uma contribuição mensal para a sobrevivência, para a assistência social das pessoas, né? E temos aí outra série de outros auxílios que fazem parte dessa política de garantir ali, de cumprir, na verdade, o princípio da dignidade da pessoa humana, certo? Esses benefícios também, eles podem ser praticados no âmbito municipal também. Então, quando a lei orgânica diz que dignidade da pessoa humana, fala dignidade da pessoa humana, ela está dizendo que no âmbito municipal, havendo a necessidade, eles também podem realizar esses benefícios, né? Podem praticar o princípio da dignidade da pessoa humana por meio da assistência social, ok? Então, em segundo lugar, temos a participação popular na gestão da coisa pública. Temos como exemplo forma de participação na gestão pública o próprio voto, né, que é uma forma de você eleger determinados representantes e ali está lhe representando, né, em tese, representando a sua vontade, aquilo que você quer que eles façam ali. Então, é uma forma de participação. Audiências públicas, né, quando há processos licitatórios, né? Iniciativa popular por meio de plebiscito, por meio de referendo, né? Que são quando a população se manifesta em relação a determinado assunto que já virou lei ou que que ainda está em fase de projeto de lei e que os legisladores desejam saber a opinião da população, da sociedade. Então, se faz plebiscito e referendo, certo? Então, são formas de participação na gestão pública, é mais um princípio da Lei Orgânica de Camaçari. Temos ainda o fortalecimento do municipalismo, né? Pela adoção de medidas que visam aumentar a representação do município, sua autonomia, seu nível de participação nas ações de decisão do Estado e da União, né? Temos o cooperativismo intermunicipal, pela ação consorcial com municípios limítrofes ou com interesses comuns, né? Isso acontece muito quando, para atingir um só objetivo, os municípios firmam consórcios, né? Nós vimos aí ultimamente, recentemente, né, com a questão da pandemia do Covid-19, alguns consórcios feitos entre municípios, prefeitos, para a aplicação de algumas medidas relacionadas ao Covid, certo? Então, esse é um exemplo de cooperativismo intermunicipal. O inciso 5º diz que a integração do município com a manutenção de equilíbrio entre zonas urbanas e rurais através de políticas distributivas que visem corrigir desigualdades. Então, vamos ter aí uma forma de correção de desigualdades, tentando atingir, abranger aquilo que se tem mais acesso na área urbana para a área rural, certo? Em seguida, temos o inciso 6º, que é a garantia da qualidade de vida, né?
pela integração harmônica do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico. Então, nesse caso aqui, eu dei o exemplo de adoção de políticas ambientais, né, que visa aí proteger e preservar o meio ambiente, ok, gente? Então, esses são aí os principais, né, princípios fundamentais que são adotados pela Lei Orgânica do município de Camaçari. Agora nós iremos ver o título 3, né, e já estamos no artigo 5º da Lei Orgânica do município de Camaçari, que vai tratar sobre o assunto dos bens municipais. E é importantíssimo esse assunto, porque quando falamos de bens municipais, falamos de bens públicos, certo? Tudo que for da União, dos estados, membros, Distrito Federal, territórios e municípios são bens públicos, ok? Então, o artigo 5º diz o seguinte: constitui patrimônio do município e seus direitos os bens móveis e imóveis do seu domínio, as rendas por eles auferidas, ok? Então, vamos lá, mais uma vez, recorremos ao Código Civil para tentar entender o conceito, as classificações do que são os bens públicos, certo? Lembrando que isso que a gente está aprendendo é basicamente matéria de direito administrativo, porque trata da administração pública. Mas como a administração pública ou direito administrativo não se vale de um código, né? Não adotou até agora, não se formou-se um código, né, para o direito administrativo, não existe código de direito administrativo, então ele vai ali pegando emprestado várias legislações de vários ramos e principalmente do direito civil. Então, Código Civil, artigo 98, vai tratar dos bens públicos, então vale a pena a gente dar uma lidinha aqui nesses bens públicos só para entender o que realmente é isso, certo? O que realmente a lei quer dizer com isso, ok? Então, artigo 98 diz: são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Veja bem que a gente viu agorinha, lá no artigo 40, as pessoas jurídicas de direito público interno. E agora nós já estamos vendo aqui, sendo citada as pessoas jurídicas de direito público interno. A essas pessoas são pertencentes os bens públicos. Veja que interessante, uma coisa aqui ligando a outra, né? Então, todos os outros são particulares. Veja que interessante. Seja qual for a pessoa a que pertencerem, ok? Então, o que são bens públicos? O artigo 99, ele vai dizer aqui o que são bens públicos. Os bens públicos, temos aqui 3 classificações. A primeira vai dizer que são os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Então veja que interessante que a própria legislação, além de conceituar, ela já exemplifica quais são os bens públicos. Lembrando que essa listinha aqui é apenas um rol exemplificativo, não é um rol taxativo, mas exemplificativo. Pode existir ainda outros bens que são considerados de bem de uso comum do povo, né? Então, voltando aqui, temos os rios, né? Que não existe, não tem uma pessoa que é dono daquele rio, não existe, os rios não tem um proprietário específico, mas é de todo mundo, é do povo. É por isso que se diz bem de uso comum do povo, que pertence a todas as pessoas, né? Os mares, as estradas, as ruas e as praças também. Por exemplo, a praça. De quem é a praça, né? Quem é o dono da praça? A praça é de todos aqueles que utilizam a praça, é de todos aqueles que moram naquela determinada cidade, tá certo? Então, por isso que são chamados de bens de uso comum do povo. Temos ainda os bens de uso especial, tais como edifício, terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive de suas autarquias, né, que são órgãos da administração indireta ligados
ao Estado, à União ou município. Então veja que são aqueles, os bens de uso especial são aqueles que são destinados a serviços específicos desses entes da administração pública, direta ou indireta. Agora temos aqui, por terceiro, né, os dominicais, que também são lidos como dominiais. Então, quando vocês virem dominicais ou dominiais, são os bens que são de forma residual, ou seja, em outras palavras, né, é o resto, né? Aquilo que não for bem de uso comum, classificado, né, como bem de uso comum, nem classificado como bem de uso especial, são bens dominicais ou dominiais, né? Aí diz aqui que constitui o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades, mas não se enquadra em nenhuma dessas situações, ok? Então, esses são os bens públicos. Agora, eu vou pular aqui para a gente voltar, para a gente ir logo para a classificação, certo? Bens de uso comum são os que todos utilizam, certo? Todos têm acesso. Bens especiais são os que estão a serviço da administração. E bens dominiais ou dominicais são os que não se enquadram nas duas primeiras situações, nessas duas primeiras, nem é de uso comum, nem é especial, então ele é classificado de forma residual, certo? Então, gravando aqui o que são bens, vamos seguir aqui para a nossa explicação da lei orgânica. Então, o parágrafo único, né, do artigo 5º vai dizer que os bens imóveis do município terão sempre a utilização mais ampla possível, evitando-se a disponibilidade ociosa. O que quer dizer disponibilidade ociosa? Primeiro, vamos entender o que é disponibilidade. Disponibilidade significa que o bem está disponível, ou seja, o bem está lá, né, sem ser utilizado, né, está lá livre para ser usado por qualquer pessoa, qualquer ente da administração. E ociosa tem a ver com desocupado, né? Isso aqui, na verdade, é um pleonasmo, né? É uma redundância. Disponibilidade já dá a ideia de que é algo que está desocupado, sem ser usado, sem ser utilizado. E ocioso também significa desocupado. Então, disponibilidade ociosa significa um bem que está desocupado, está largado lá, sem ter nenhuma utilidade. Então, o parágrafo primeiro diz que os bens do município devem ter sempre a utilização mais ampla possível, sem disponibilidade ociosa, cabendo ao executivo assegurar o seu aproveitamento, inclusive em atividade diferenciada, observados os preceitos legais, ok? Em segundo lugar, o parágrafo segundo diz que o uso de veículos, equipamentos, máquinas e instrumentos públicos será definido em lei própria, que estabelecerá critérios de sua utilização. Agora, o artigo 6º vai dizer que incumbe ao prefeito a administração dos bens municipais. Então, questão de prova, caso caia uma questão dizendo a quem é a competência, a quem é reservada a competência da administração dos bens municipais, então a resposta vai ser o prefeito do município de Camaçari, certo? Então, seguindo aqui, vamos ver agora a respeito da alienação, artigo 7º, aquisição e o uso dos bens municipais, né, nos bens do município de Camaçari. O artigo 7 vai dizer que a alienação de bens municipais, subordinada ao interesse público e devidamente justificada, será sempre precedida de avaliação e procedimento licitatório e de autorização da Câmara Municipal, sem prejuízo de outros critérios definidos em lei. Veja bem, para quem não entende nada de lei, lê isso aqui e vai continuar sem entender nada, né? Porque tem várias informações aqui que é necessário um entendimento de legislação, de direito, para você saber
o que isso quer dizer. Em primeiro lugar, o que quer dizer alienação, né? Alienação aqui não tem nada a ver com quem vive alienado, né? Que às vezes é um termo utilizado para quem vive no mundo da lua, nem tem nada a ver com alienígena, muito menos com alienígena. Alienação aqui é um termo jurídico que significa negociação e, neste caso específico, significa venda, certo? Então, grave aí, alienação é igual a venda. Nesse contexto aqui, alienação é igual a venda. Então, quando você lê alienação, você está lendo a venda dos bens municipais, né? Será sempre, né, subordinada ao interesse público e justificada, né? Então, vamos trazer um exemplo aqui, um carro, né? Que um ônibus, por exemplo, que é bem municipal, bem móvel municipal do município de Camaçari. Se o prefeito, dentro dos critérios legais, ele deseja vender aquele carro, ele deseja vender aquele bem municipal, o que é que ele deve fazer? Em primeiro lugar, ele deve procurar fazer um processo licitatório, certo? Está aqui um procedimento licitatório, ele vai abrir um procedimento de licitação, certo? Que é um procedimento legal em que todas as compras e vendas, né, que são feitas na administração devem ser por meio de licitação, lá da Lei 8.066, a antiga Lei de Licitações, ou a nova Lei 14.133 de 2021. Então, ele deve abrir o processo licitatório e anunciar, divulgar que ele está ali vendendo aquele bem, certo? Aí vão vir pessoas interessadas e vão apresentar suas propostas, ele vai analisar, até realmente chegar ao momento de concluir a venda daquele bem. Então, é assim que funciona. Não é simplesmente dizer, ó, eu quero vender, apareceu fulano de tal e se interessou, né? E às vezes fulano de tal é parente do prefeito. Então, veja como as coisas já vai andando para o lado errado, certo? E aí o prefeito pode vender mais baratinho ou dar um jeitinho. Então, não pode. As coisas na administração pública, pelo menos em regra, não funcionam assim. Funcionam tudo pela legislação, ok? Então, é isso que esse artigo 7 está dizendo. Tem que passar por licitação. E além da licitação, grave aqui que está falando de autorização da Câmara Municipal. Olha, falou de venda de bem municipal. A Câmara Municipal de Camaçari, que é a Câmara Municipal que você pode estar daqui a uns dias, meses ou anos, trabalhando lá como funcionário, após ser aprovado nesse concurso, né? Você vai ter que autorizar, na Câmara, vai ter que autorizar a venda daquele bem. Não é só um processo de licitação, é um processo de licitação mais autorização da Câmara Municipal, ok? Isso é em relação à alienação. Agora, em relação à aquisição. Aquisição, nesse caso, é compra. Como é que eu adquiro um bem municipal, para o município? Para o patrimônio, ele está entrando para fazer parte do patrimônio do município. Então, para adquirir esses bens, nesse caso aqui, bens imóveis, prédios, certo? Propriedades, por compra ou permuta, nesse caso, permuta significa troca, vá gravando aí, são termos jurídicos, são chatos, mas que já estão nas leis e não tem o que fazer. Então vá gravando aí, aos poucos vá anotando aí seu material. Permuta significa troca, ok? Então, como é que eu adquiro bens imóveis? Por compra ou por troca? Dependo de prévia avaliação e, mais uma vez, autorização legislativa. Mas, professor, aqui na frente, aqui atrás, aliás, né, anteriormente, falou de autorização da Câmara Municipal. E aqui está falando de autorização legislativa. É a mesma coisa. A autorização da Câmara Municipal e a autorização legislativa é a mesma coisa, porque a Câmara Municipal é o poder legislativo do município de Camaçari. Então vá anotando aí, ok?
Então, dependo também de avaliação e dependo de autorização da Câmara Municipal. Agora, o artigo 9º vai tratar do uso dos bens municipais. Então, veja que eu não vou vender, nem vou comprar. Eu vou, como o prefeito, né, do município de Camaçari, eu vou permitir que alguém use, né? Continua sendo do município, mas vou permitir que alguém use o uso dos bens municipais por terceiros, certo? Terceiros. Se o interesse público assim exigir, dependerá de concessão ou permissão do Poder Executivo Federal. Também se aplica aí a Lei de Licitação, Lei 8.666, né? Que é a lei do cão, costumo dizer, por causa do 666, mas graças a Deus ela foi editada uma nova lei, então não temos mais essa ideia da lei do cão, né? A lei 14.133 agora 2021, apesar de que a 8.666 ainda está em vigência, certo? Então tem um prazo aí, mas não vem ao caso. Vamos lá. Agora, concessão ou permissão são duas formas de utilização de bens públicos. Não vou explicar aqui, porque não é o caso, mas apenas nós precisamos apenas saber que para uso de bens públicos municipais do município de Camaçari por terceiro, dependemos de concessão ou permissão do Poder Executivo. Seguindo aqui, ainda temos, para finalizar, os artigos 10 e 11. O artigo 10 diz que, sob pena de nulidade do ato, a concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e dominial dependerá de lei e de licitação pública e far-se-á mediante contrato. Foi aquilo que eu já falei no começo, né? Falando sobre a necessidade de processo licitatório, da licitação, certo? Então, a regra é que para a concessão, né, e para o uso dos bens, seja especial ou dominial, veja que foi importante a gente ver o que a classificação dos bens públicos, porque aqui ele traz essas expressões especial e dominial. Para ambos os casos é necessário ser precedido de licitação pública e por meio de contrato, ok? A segunda parte, né, do artigo 10 traz aqui uma exceção, certo? É uma forma, na verdade, de dispensa de licitação. Aí diz aqui, dispensando-se o procedimento licitatório quando o uso se destinar a entidades educativas, culturais, assistenciais ou quando houver relevante interesse público. Aí aqui quebra porque relevante interesse público pode ser qualquer coisa. Então, como é que eu vou comprovar que aquilo é um interesse público? Então, isso no direito a gente chama de conceito jurídico indeterminado, né? Que são aqueles conceitos que somente no caso concreto é que eu vou poder provar que aquilo é relevante, de relevante interesse público, certo? Aí vai depender da discricionalidade, da conveniência e da oportunidade do administrador, ok? Muito bem, então isso aqui são as regras, né, da licitação, da concessão e do uso dos bens municipais. O parágrafo único vai dizer que os bens concedidos ou permitidos obrigatoriamente reverterão ao patrimônio público, certo? Então, eles são cedidos, mas depois eles retornam ao patrimônio público acrescidos de todas as benfeitorias úteis e necessárias, ou seja, durante o uso daquele bem público, certo? Eu sou a administração, o Poder Executivo Municipal, eu permiti que aquele bem público fosse utilizado. Durante aquele uso, durante o tempo em que for usado, foi feita alguma benfeitoria nele, então, quando ele retornar para o poder, né, poder total da administração pública, ele retorna também com as benfeitorias que foram feitas. Damos o exemplo aqui de um prédio, né? Um prédio que está sendo usado, né, por algum ente, por alguma empresa, certo? Então,
digamos que durante o uso daquele prédio foi feita uma reforma naquele prédio. Então, quando se retorna o bem para o ente municipal, as reformas devem continuar, certo? As benfeitorias naquele bem devem continuar. Então, é isso que trata aqui esse parágrafo único do artigo 10. O artigo 11 vai dizer que a concessão administrativa de bem público de uso comum, olha aí novamente a classificação dos bens, somente poderá ser outorgada para finalidades escolares e de assistência social ou de relevante interesse público, mediante prévia autorização legislativa, mais uma vez, autorização da Câmara Municipal, antecipada, certo? Para finalizar, eu peço que vocês observem esses detalhes, essas classes, certo? Quando é que eu posso ter concessão administrativa de bens de uso especial e dominical? Quando for entidades educativas, quando for entidades culturais e assistenciais ou por relevante interesse público. Quando eu posso ter a concessão de bem de uso comum. Lembrando que bens de usos comuns são bens de usos comum do povo, né? Ou seja, praças, rios, mares, estradas. Veja que dificilmente se tem a concessão de bem de uso comum, mas nesse caso aqui, se for para tratar de finalidades escolares e assistência social relevante interesse público, poderá ser feita concessão administrativa por meio de outorga, certo? Então, grave essas figuras, né? Esses entes aqui, no caso de concessão de bem de uso comum, e aqui no artigo 11, concessão de bem de uso especial e dominical, certo? Isso, com certeza, provavelmente, né? Com certeza não posso dizer, mas provavelmente vai ser questão de prova. Então, não esqueça de anotar esses bizus que eu estou passando aqui. Então, nós finalizamos aqui a primeira aula sobre a Lei Orgânica do município de Camaçari e eu aguardo você na próxima aula. Até lá!